Hebreus capítulo 11, versos 23 a 29, o autor sagrado assim nos diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como em terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, é um texto riquíssimo na palavra de Deus, que ele possa abençoar na compreensão de algumas verdades que estão aqui guardadas como tesouros ocultos na palavra do nosso Deus. Certo senhor, conta-se a história, era possuidor de uma fazenda, de uma produtiva, uma fazenda que certamente, continuando a ser bem administrada como era, poderia garantir a tranquilidade, a beatitude, a prosperidade daquele homem por toda a sua vida. Ele não tinha por que, quem sabe, desfazer-se dela. Era uma fazenda maravilhosa, com pomares frutíferos, com muitos cortes de água, muitos riachos, abastecendo aquela fazenda, grandes e belas pastagens, amplo rebanho, ainda tinha uma razoável área de terra produtiva para cereais. Também tinha tudo para continuar uma vida tranquila, bela e próspera. Em dado momento, aquele homem, depois de pensar um pouco nas circunstâncias, na vida, ele resolveu desfazer-se da sua fazenda. Ele resolveu então colocá-la à venda. Ele ou alguém que comprasse com certa facilidade, dada a beleza e a produtividade da sua fazenda. Muitas pessoas ficaram pensando, por que é que ele está vendendo a fazenda? Pouco tempo depois da venda realizada, souberam os amigos e conhecidos que ele havia envolvido todo o dinheiro ganho ou adquirido na venda daquela fazenda numa outra região, apenas de mata, floresta, cerrado, algumas partes desérticas, terras improdutivas. Os amigos, conhecendo aquela região, ficavam pensando o que deu nele. Vender uma fazenda tão bela, tão próspera, tão rica e comprar aquele pedaço de terra onde parece não haver nada. Levou um prejuízo terrível. Ele perdeu o que tinha. E os seus amigos ficaram questionando, perguntando, mas a resposta era óbvia. E fazendeiro, homem com um olhar no futuro, havia já sondado aquela região através de sondagens de satélites e outros equipamentos próprios para isso, e havia descoberto que ali naquele terra, feio e sem produtividade, no seu subsolo guardava-se grandes tesouros. Ele comprou aquela terra e ficara ali como que abandonada por muito tempo, até que num certo momento então ele, já reabilitado financeiramente, coloca-se à disposição para explorar toda aquela riqueza. Aparentemente, ele poderia estar levando um terrível prejuízo. Aparentemente, ele poderia ter colocado tudo a perder, mas a história vai contar que ele, colocando ali o seu empreendimento a produzir, a extrair os minérios ali contidos, ele era dono de uma fortuna centenas de vezes agora maior daquela que ele possuía. É um prejuízo aparente para ganhar uma riqueza maior. Eu gostaria, meus irmãos, de estar compartilhando com os irmãos nessa dimensão a palavra de Deus nessa noite. É bom lembrarmos um pouquinho acerca desta data. Os destinatários para quem essa carta foi escrita
certamente podem ter sido os cristãos de Jerusalém, judeus, aculturados, trabalhados na cultura, no formato judaico, pessoas que tinham algumas limitações ainda em compreender acerca de Jesus Cristo, acerca do sacrifício remidor de Jesus, e o autor aos Hebreus, ele trabalha exatamente isso. Se você se lembra da continuidade da carta, lá no capítulo 1, ele trabalha sobre a divindade de Jesus Cristo, mostrando que Jesus é o eterno Deus, aquele que pelo poder da sua palavra, havia criado todas as coisas, e agora mantinha todas as coisas criadas, também pelo poder da sua palavra. Ele vai demonstrar que Jesus, esse Cristo encarnado, era muito além e muito superior do que os anjos. Você lê o capítulo 1, ele trabalha justamente essa comparação da grandeza superlativa de Jesus Cristo em relação aos anjos, que cultura judaica eram seres, e são, de fato, como a Bíblia nos ensina, seres poderosíssimos. E o autor de Hebreus vai continuar mostrando a partir do capítulo 2, 3, sobre a grande e maravilhosa salvação de Jesus. Ele vai comparar Jesus Cristo com Moisés, e ele vai dizer que Jesus foi muito além de Moisés. E olha que para o povo judeu, Moisés era um dos maiores representantes do relacionamento com Deus, do conhecimento das verdades e promotor, no bom sentido, da legislação judaica. Era Moisés o grande legislador de todos os valores da cultura judaica. Jesus era superior a Moisés. Ele vai dizer que Jesus é superior ao sacerdócio levítico, que para o judeu também era algo extremamente sagrado. Reconhecer e perceber a vida de pessoas que foram separadas por Deus para conduzir a oração através de cerimoniais que encantavam não só o povo judeu, mas encantava muitas nações. Ele vai dizer que Jesus era superior, inclusive, ao templo. E olha que para o judeu, o templo é a grandeza e a beleza que representava a própria morada de Deus. Jesus era maior do que o templo. Quando o autor chega no capítulo 11, vocês conhecem tão bem o capítulo 11, é o capítulo que fala sobre a riqueza e a beleza da fé. É o capítulo que mostra, por exemplo, os grandes heróis da fé. E ele desfila ali uma galeria, começando lá com Abel, o primeiro temente a Deus que morreu pelo seu testemunho. Ele começa com Abel e vai desfilando toda uma linhagem de pessoas tementes ao Senhor, que foram heróis da fé. Chega mais ou menos quase que no final do capítulo, e vai mostrar que também pela fé, não só realizaram grandes proezas, pela fé não só tiveram grandes resultados sobrenaturais e poderosos na ação de Deus através desses homens, também pela fé, muitos deles morreram de forma tão estúpida, cerrados ao meio, queimados vivos, maltratados, vilipendiados, expulsos de suas posses, tratados como qualquer um. Ele vai dizer lá no finalzinho do capítulo, homens dos quais o mundo não era digno, pessoas que viviam se escondendo pelos antros e pelos buracos da terra. Se você ler o versículo 37 e 38, ele vai mostrar isso. Mas ele vai também apontar de um modo muito especial, voltando então do versículo 23 ao versículo 29, sobre a pessoa de Moisés. Ele vai trabalhar a riqueza do valor da fé desse homem, coisa que muitas vezes, olhando lá para o texto de Moisés, nós nos encantamos com ele, nós nos encantamos com os feitos de Deus através daquele homem, mas perdemos alguns detalhes que o autor de Hebreus reconstrói e traz aqui para nós. O autor volta-se então, meus irmãos, para demonstrar a realidade da vida trazida em Cristo Jesus e mostra que está acima das tradições, está acima dos rituais da religião judaica e mostra que Jesus, o nosso Redentor, o nosso Mediador, o Filho de Deus, é que veio de fato realizar a salvação em nós. Está com uma riqueza, com uma herança, com uma promessa, a garantia de uma vida perfeita e maravilhosa, coisa que, como o apóstolo Paulo vai dizer, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca entrou no coração ou no entendimento do ser humano aquilo que Deus tem preparado para os seus. Quando você lê Apocalipse, naqueles capítulos finais, a riqueza de detalhes da vida por vir nos encanta. Mas o autor vem dizer aqui,
Jesus vem promover essa vida para nós. E que alguns, quem sabe, pode ter um prejuízo aparente aqui nesta vida, mas ganhará a maior riqueza que existe, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, eu quero refletir conosco nesta oportunidade sobre esse tema presente aqui na carta dos Hebreus, não só nesse texto, mas diluído também em toda a carta, prejuízo aparente. Eu quero convidar você a caminhar comigo dizendo sobre prejuízo aparente. Quando o lucro parece ser uma mera aparência. Jesus também contou uma parábola interessante, dizendo que um certo homem, caminhando por um campo, ele tropeçou numa mina, ou ele encontrou acidentalmente uma mina, ou seja, um local onde havia ali uma riqueza. Cobre aquele lugar, volta para casa, vende tudo o que tem, empresta dinheiro, arruma subsídios necessários e compra aquele campo. Ninguém sabia. Sabe também a semelhança da história introdutória que nós contamos, alguns pensaram, esse homem é doido. Ele vendeu o que tinha para comprar um pedaço de terra feio e ruim. Jesus diz que é a pérola de grande valor, uma outra história correlata, ou é a grande riqueza que aquele homem encontra. Ele vai dizer que o reino dos céus é assim. Aqueles que deixam todas as riquezas do mundo para abraçar a maior riqueza que há, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, o lucro pode ser uma mera aparência, ou quem sabe o prejuízo também pode ser uma mera aparência. Olhando para a vida de Moisés, nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que os fatos que circundam a história de Moisés são muito conhecidos de todos nós, é uma história comum, popularmente conhecida também, é um dos personagens mais populares, mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele foi aquele garotinho que nasceu em circunstâncias de perseguição, de opressão ao povo judeu, quando o faraó, imperador do Egito, quase que dono do mundo daquela época, o país que tinha o conhecimento na área de engenharia, de matemática, de ciências, de medicina, coisas que até hoje a nossa ciência fica perguntando como é que eles conheciam tanto. Naquela época, há cerca de 4.000 anos atrás, ou mais um pouco. Moisés foi aquele garotinho, estava no meio de um povo que crescia absurdamente no meio do povo egípcio. O faraó, então, com medo daquele povo se tornar mais forte do que eles e dominar a nação egípcia, ele manda perseguir. Todo garoto, todo menino que nascer deve ser morto no nascimento. Meninas podem deixar, porque para o egípcio e na cultura da época, as mulheres não eram tão valorosas na guerra. Hoje pode sim, mas naquela época não. Então as mulheres não tinham esse poder de guerra tão tremendo. Era uma cultura patriarcal, machista, dominadora, e a mulher muitas vezes era apenas uma máquina reprodutiva, ou um pouco mais, quem sabe, apenas para encantar e cuidar da casa. Quem poderia fazer guerra eram apenas os homens, então aniquilem todos os homens. A Bíblia vai dizer que as parteiras, elas tiveram muito cuidado, temor do Senhor, e muitas crianças foram poupadas. Mas o pequeno Moisés nasceu nessas circunstâncias, foi poupado, foi escondido pela sua mãe durante um período, quando já não tinha mais como escondê-lo, porque quem sabe o choro era muito alto, poderia denunciar o fato de ter uma criança naquela casa. A mãe então coloca aquela criança num cesto de vime, que ela produz, ela betuma, ela calafeta, de modo que ele pudesse boiar nas águas, coloca-o ali nas margens do Nilo. Havia canais do Nilo que chegavam aos palácios e as damas ou as princesas da época se banharam ali. A irmãzinha Miriam, 10 aninhos mais velha que Moisés, fica observando. E o cestinho vai para perto do local de banho e a filha de Faraó recebe aquela criança e o cria como sendo o seu filho. Vocês conhecem o restante da história. De acordo com a narrativa, meus irmãos, lá em Atos capítulo 7, verso 22, aquele sermão abençoado e poderoso pregado por Estevão, que culminou inclusive com a sua morte por apedrejamento, Estevão vai dizer o seguinte, Atos 7, 22, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Christian Shen
é um escritor, ao mesmo tempo um historiador, e ele tem um livreto que conta sobre os números da Bíblia. E nesse livro ele fala sobre a grandeza e o poder de Moisés. Moisés, educado até os 40 anos como filho da filha de Faraó, cursou as melhores universidades da época. Todo conhecimento científico, tecnológico, todo conhecimento também de estratégia de guerra foi dado a Moisés. Christian Schain levanta comentários da época antiga e ele vai dizer que Moisés era um dos grandes conquistadores para o exército de Faraó. Ele era um dos grandes generais de Faraó até os seus 40 anos. Acontece um incidente. Ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia que ele tinha sido criado por uma egípcia, mas ele era hebreu. Ele tinha uma certa afeição, um certo cuidado com o seu povo. Incidente lá, ele acaba matando um egípcio para defender um dos seus. No incidente seguinte, numa outra situação, ele é descoberto e ele foge. E ele vai viver agora os próximos 40 anos dele, região desértica, pastoreando ovelhas. Lá ele se casa e depois do final desses 40 anos, ele já então com 80 anos, Deus chama Moisés para voltar. Deus chama Moisés para retirar ou libertar o seu povo do Egito. Meus irmãos, só para lembrar, Christian Schain ele vai mostrar que Moisés foi instruído então em toda a cultura, engenharia, arte da guerra, se tornou um dos grandes generais e conquistadores do Egito. Ele poderia ter ficado ali, poderia ter deixado o seu povo, quem sabe, morrer à míngua, poderia, quem sabe, ter deixado o seu povo ser explorado e oprimido até terminar a história e ele ser, quem sabe, um dos grandes, talvez, um dos futuros faraós. Observe o que o texto diz aqui, versículo 25, Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, ou seja, as riquezas só desse mundo. Por que ele fez isso? Versículo 26, o autor explica dizendo que ele considerou o opróbrio, a vergonha, o vexame, o vilipêndio que o próprio Cristo sofreria no futuro, ou seja, Moisés foi instruído a crer no Messias Salvador de Deus, estando ele há quase 4.000 anos, ou pelo menos 3.000 e tantos anos, longe de Jesus Cristo, ele já cria que Deus enviaria o Messias, e o autor diz aqui, ele preferiu, diz o texto aí, a perder tudo por amor a Cristo. Perder tudo por crer no Salvador. Versículo 27 diz que ele abandonou o Egito. Ele, pois, participou de toda a instituição da lei, do culto e do serviço a Deus, abandonando e perdendo tudo. Talvez nós pensaríamos assim, coisa terrível. Ele poderia ser um dos mais importantes homens da história. Tudo a perder a troco de quê? Ter 40 anos de caminhada no deserto, sofrer as inquietações de um povo que não obedecia, não reconhecia. Que perda, prejuízo teve Moisés. Quero colocar, meus irmãos, então, que existe também uma realidade que cerca a minha e a sua vida. Você gostaria de ter tido a chance que Moisés teve? De abraçar, quem sabe, toda a riqueza que ele pôs a perder? Especialmente nós, os ocidentais, irmãos, nós somos formados para valorizar por muito e por demais as coisas materiais. Sonhamos em ter uma casa boa, sonhamos em ter um trabalho bom, sonhamos em ter muito dinheiro, sonhamos em viajar pelo mundo. Nós queremos ganhar a vida e viver aqui como se o céu fosse aqui, o tudo que temos. Somos criados assim. Está na nossa genética, está na nossa cultura. Estamos num mundo que, inevitavelmente, somos envolvidos nele e nós somos levados, então, a desejar prosperidade. A jogada de Silvio Santos, quem quer dinheiro, entra para o meio evangélico e surge também os grandes fanfarrões da fé, querendo apostar que o crente pode se tornar rico apenas por negociar com Deus. Então nós somos levados também a desejar melhores condições e viver uma vida de prosperidade e riqueza aqui. No mundo. O apóstolo Paulo vai escrever a carta à igreja aos Coríntios
E lá na primeira carta, verso 31, ele vai dizer assim: os que tiverem ou que estiverem em contato frequente com as coisas empolgantes que o mundo oferece, deve usar bem as suas oportunidades, sem deter-se para se deleitarem com essas coisas. Porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Ou seja, em outras palavras, ele vai dizer: se você vive no mundo e tem condições e posses, não se prenda a isso. Aproveite, viva bem, mas não se prenda a isso, porque tudo passa, tudo se perde aqui mesmo. Tirar proveito da vida desse mundo, meus irmãos, utilizando-se de meios lícitos, honestos, trabalho decente, você pode prosperar na vida, é bíblico. Não há problema em prosperar, desde que o seu trabalho seja condizente à palavra de Deus. O próprio Paulo vai dizer nessa mesma carta: se você foi alcançado para Cristo sendo escravo, louve a Deus por isso. Se você pode libertar-se da condição de escravo e sair para uma condição melhor, aproveite a oportunidade. Então, sair de uma condição e galgar outra melhor faz parte da própria vida cristã. A teologia reformada, se você for estudá-la mais a miúde, você faz isso, eu sei que sim, você vai descobrir que a teologia reformada, ela acompanha justamente esse raciocínio. Onde a teologia bíblica correta é pregada, existe prosperidade natural, não por negociar com Deus, mas por ter uma vida galgada e construída sobre princípios e valores de Deus. Mas nem todos ficam ricos. Mas existe uma prosperidade, uma melhora de condições, um superar de situações. Deus abençoa assim a vida do seu povo. Nós somos cristãos e somos chamados a olhar além das coisas materiais, de modo tal que, mesmo que consigamos melhorar nossas condições, a nossa vida não é só isso, e a nossa riqueza não está aqui. Moisés fez isso. Ele poderia ficar ali, experimentar e ganhar condições de vida, de tranquilidade, de prosperidade, para, quem sabe, desfrutar de muito. Mas diz o texto aqui que ele preferiu ser maltratado. Ele preferiu deixar de lado os prazeres transitórios dessa vida. O versículo 26 diz que ele considerou salvação em Cristo Jesus como coisa superior. Então, voltando para Moisés, preciso enxergar além das aparências. Moisés foi esse homem de visão, esse homem de grandes empreendimentos materiais, realizando grandes conquistas para a dinastia de Faraó, mas também ele foi um homem que conheceu pela fé as verdades de Deus, a realidade acerca do Messias, esperou nesse Messias. Chegou o momento em sua vida, como nós falamos, que ele teve que fazer uma escolha. Ele vai seguir o Messias? Ou ele vai apenas continuar na boa vida de general, de grande homem, dos interesses de Faraó? O que é que Moisés deveria fazer? Chega um momento que ele precisa tomar essa decisão. Ele poderia ser um multimilionário nesse mundo, poderia perder o direito, quem sabe, da vida eterna, humanamente olhando para a situação, rejeitando aqui a pessoa de Cristo. Ou ele escolheria salvação em Cristo Jesus. Ou ele escolheria a riqueza do Messias. O texto vai dizer sim. Ele optou por ter uma prejuízo aparente, uma perda aparente e ganhar a maior riqueza. Moisés escolheu rejeitar toda a fama, toda a glória. Ele jogou o trono do Egito com toda a sua riqueza, a fama e poder, todo o glamour que o palácio poderia lhe dar. Por que ele fez isso? Eu quero ler com você a nova tradução da linguagem de hoje, esses dois versículos, 24 a 26, diz assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. Olhos fixos na recompensa futura. Assim traduz para nós a linguagem de hoje. O versículo 26 afirma que ele considerou Cristo superior. Olha aí na sua Bíblia mais uma vez. Ele considerou Cristo superior
aos prazeres transitórios do pecado, superior às riquezas do Egito, porque ele contemplava pela fé, ele via no futuro o galardão, ele via no futuro a riqueza verdadeira que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Moisés olhou não apenas no tempo, não apenas aqui na temporalidade, melhor que fosse o seu quadro, mas ele olhou na eternidade, contemplou aquilo para toda a eternidade, para aqueles que o temem. Queridos, essa é a realidade que cerca também a minha vida e a sua vida. O mundo que te cerca faz constantes ofertas de coisas, de atitudes, de oportunidades, de prazer, de coisas ruins, de coisas lícitas, de coisas ilícitas. O mundo está fazendo essa oferta mercadológica para nós o tempo todo. Estamos cercados de um grande feirão onde coisas nos são oferecidas e muitas vezes de graça, para aproveitar a vida. Esse é o dilema entre o cristão e o comportamento dele. O tempo todo, aproveite a vida. O importante é o seu prazer, o importante é a sua felicidade, o importante é a sua vida aqui e agora. O Evangelho nos chama a atenção. Nos contou certa feita aquela historieta que você conhece, salvo engano, lá no capítulo 12 de Lucas, quando um certo homem, também empreendedor, teve a bênção daquele ano, ter uma colheita maravilhosa, estupenda. Ele fica, guardar tudo isso. Ele então derruba todos os seus celeiros, todos os silos, derruba todos os compartimentos de mercado que ele tinha e manda construir, sabe, até fazendo empréstimo bancário e tal, manda grandes locais e grandes armazéns, deposita toda a sua colheita, e ele diz para si mesmo: oh, minha alma, agora descansa, regala-te, aproveita a vida, porque você tem bens para muitos anos. História de Jesus, Deus fala. O quê? Louco. Não sabe que essa noite pedirão a tua alma? E o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, essa história se coaduna aqui com a história de Moisés, justamente para que nós consideremos não as coisas transitórias, passageiras que o pecado, ou que esse mundo caído no pecado pode nos oferecer. Podem ser coisas boas, podem ser coisas prazerosas, podem ter promessas de tranquilidade, mas cuidado, se em busca de algo melhor para o seu momento existencial, você perder de vista que o melhor está no fim da história. Essa semana eu estava ouvindo uma música popular brasileira, vocês conhecem melhor do que eu não guardo o nome da autora. Ela conta lá que era uma vez o tempo em que tudo era bom, algo assim, né? Ela vai dizer que o bom mesmo é considerarmos a vida. Em certo momento ela vai dizer que é importante nós sabermos que a felicidade não se encontra no caminho, mas se encontra, que ela não se encontra no final, não é algo que você vai viver a vida em busca dela, mas se encontra. Você precisa ir vivendo a felicidade a cada momento, porque a felicidade é isso, são os momentos que você vive. Certo ou está errado? Está errado. Agora você possa ter bons momentos nessa caminhada, felicidade para o cristão mora no final. Felicidade para o cristão está no fim da história, porque é lá, no dar de páginas, que a Bíblia diz que Deus fará um mundo novo, trará à existência um mundo no qual de fato habita justiça, onde não há mais pecado, onde não há mais morte, não há mais pranto, não há mais dor, onde apenas a alegria perene da realização de uma vida perfeita e santa, para sempre com o Senhor. Lá é no final da história. É lá que está a felicidade do cristão, não é no meio do caminho. Então, cuidado para que não busque apenas a felicidade momentânea do meio do caminho e se esqueça com a felicidade que está de fato no final. É preciso olhar além do momento no qual nós vivemos. Os prazeres do pecado não são duradouros. Volta de novo aí para o versículo 25. Olha as últimas 3 palavras. Prazeres transitórios. Ele apenas transita e desaparece. Ele apenas passa pela existência e não perdura.
do texto de Eclesiastes? Você lembra, já leu algumas vezes o livro, certamente, né? O livro de Salomão. E Salomão está considerando a vida justamente abaixo do sol. Essa é uma expressão que ele repete várias vezes lá no livro de Eclesiastes. É a vida do homem abaixo do sol. E ele vai dizer que coisa boa para o homem é viver a vida com a mulher que ele ama, é tomar o seu vinho, comer do seu pão, viver regaladamente a vida, porque essa é a parte que Deus nos dá aqui abaixo do sol. Ele está apenas considerando a existência humana. Sim, é bom vivermos a vida com prazer, com alegria, com contentamento, com prosperidade, é bom. Salomão, lá no finalzinho, no último capítulo, ele vai dizer o seguinte: cuidado, a conclusão de tudo é teme a Deus, porque um dia você vai prestar conta. Viva a vida assim. Ao dizer para os jovens, ele vai dizer o que lá no capítulo 11 e 12? Lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador. Viva bem. Mas antes dele dizer isso para o jovem, ele vai dizer: desfrute a vida. Mas cuidado, você prestará contas. Então é importante sim viver bem a vida, desfrutar das alegrias, das bênçãos, daquilo que Deus coloca à nossa disposição, mas lembrando que a verdadeira vida, a verdadeira felicidade está no final. Eu preciso viver em harmonia com isto. Como termina a história é que conta. Estamos aqui outro dia numa reflexão com esse tema. Como termina a história é que realmente conta. A história pode ser ruim, mas o final é maravilhoso. Essa é a história da salvação em Cristo Jesus. Quem já viu o caminhão do Rui, está nos ouvindo aí? Quem já viu o caminhão do Rui, a sua fachada de trás, como um bom caminhoneiro, tem que ter uma frase, né? Lá no caminhão do Rui está escrito algo do tipo: que Deus não nos garante uma viagem segura, mas Ele nos garante uma chegada certa. Ou seja, Ele não garante que o meio do caminho vai ser tão bom, mas o final vai ser esplêndido. E essa é uma verdade do Evangelho. Então, como termina a história, é que conta. Tem muita gente morrendo de acidentes, de luxúrias, de prazeres, de uso de drogas, entorpecentes e tantas outras coisas, porque estão buscando apenas o prazer momentâneo. Existe uma teoria filosófica que se chama hedonismo. Já estudou um pouquinho de filosofia, vai lembrar disso. O hedonismo é aquela linha filosófica que diz o seguinte: eles buscam o prazer, e vai dizer na sua máxima, em poucas palavras, que o importante é ter prazer pelo prazer do prazer. O importante é você ter prazer, apenas pelo prazer de desfrutar o prazer. Importa o depois. A filosofia que manda no coração e na vida desse mundo sem Deus. Pode fumar maconha à vontade, porque o importante é o seu prazer do momento. Importante se depois você vai ter uma overdose. Pode usar drogas à vontade, importante são as suas viagens. Não importa se você vai morrer porque fez algo errado e a polícia teve que te punir. Importa, você pode ir para os caminhos da prostituição e desfruta de tudo, diz essa filosofia. Não importa se você vai ter uma AIDS ou uma doença terrível que te mate em pouco tempo. O importante é o prazer do momento. O prazer apenas pelo prazer, sem considerar a essência da vida. Isso é pecaminoso, isso é demoníaco. O cristão precisa saber sim que o meio do caminho pode ser difícil para uma vida dedicada, santificada, separada para Deus, pode perder alguns prazeres transitórios dessa vida, mas o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade está lá, no fim da história. Como mitologicamente diz, o pote de ouro no fim do arco-íris. É lá no fim da história. Vai estar de fato a verdadeira felicidade para aquele que teme ao Senhor. Então tem muita gente correndo por aí apenas pela busca do prazer e se esquece de que o caminho é estreito, o caminho é apertado, a porta é difícil, mas vale a pena passar por esse caminho. No final da história, a felicidade está esperando de forma completa, perene e eterna. Terceira coisa, irmãos, que eu quero trazer rapidamente aqui, é a coragem para romper com a vida de aparência.
A coragem para romper com as aparências momentâneas dessa vida e nos agarrarmos àquilo que realmente é a verdadeira vida. Voltamos para a história de Moisés. Diz o texto aí sobre Moisés que certamente foi um tempo difícil, como dizíamos, ele teve que fazer a sua escolha. Ele teve que definir o que ele queria da vida. Ele tinha que tomar a sua decisão. A quem eu vou seguir? Ao Deus que a minha mãe, quem sabe naqueles anos que a mãe ficou ainda cuidando, amamentando, porque a filha de Faraó, vamos reconstruir a história, encontrou ali o bebezinho, a irmãzinha Miriam correu e disse, olha, eu posso achar uma ama de leite, você pode cuidar do bebê. E a filha de Faraó tomou a própria Joquebede, escreve aí para você não esquecer, o nome da mãe de Moisés, é difícil, não é? Tomou a própria, desculpe, Joquebede não, é Zípora. Tomou a própria Zípora, usou-a como ama de leite para cuidar do Joquebede mesmo? Perdoe aí o pessoal que está me ouvindo, misturei aqui os paranauês da história, né? Mas então, a própria mãe é quem foi cuidar da sua criança. Sabe, naqueles anos, cuidando da criança, contando histórias, falando de Deus, falando do plano de salvação, falando do Messias. Aquele homem foi criado assim. Depois foi cursar as faculdades egípcias, se tornou um grande homem. A verdade do Evangelho estava ali plantada no coração de Moisés. E ele preferiu, diz o texto aqui, ele preferiu ser do povo de Deus. Ele preferiu ser do povo de onde nasceria o Salvador, que seria humilhado, vituperado, marginalizado pelo mundo. E é isso que o texto diz aí. Você olha de novo, versículo de número 26. Ele considerou o opróbrio, a vergonha, o desprezo que Cristo padeceria. Ele considerou isso por maior riqueza do que as riquezas do Egito. Então, ele preferiu escolher ser do povo de Deus, porque é ali que é salvação. Você se lembra de uma outra pessoa que teve que fazer uma escolha e escolheu o lado errado? Esaú, Jacó. Lembra da história? Quem era o donatário da descendência? O primogênito da história? Era o Esaú. A linhagem que continuaria a história e que chegaria no Salvador por vias humanas e normais, seria a linhagem de Esaú, porque ele era o descendente, ele era o principal, ele era o primogênito, é nele que a história continuaria. Mas por um ato de besteira, por um momento de apenas ter o prazer de um alimento gostoso na hora de um cansaço, ele desprezou sua riqueza, ele desprezou ser da linhagem do Salvador. Humanamente olhando, foi isso que aconteceu. Ele preferiu o prazer do momento e não buscou a felicidade futura e eterna que viria no Salvador. Então o texto vai dizer aqui para nós, irmãos, que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Sofrer essa vergonha, ele vai ser humilhado, ele vai ser exposto. E ele amar Salvador em Cristo Jesus. A realidade que nos cerca é essa também. Você já teve a sua crise, decisão na vida, ter que escolher que caminho seguir. Esse é o dilema que certamente passou pela vida de cada um de nós, nascidos de novo em Cristo Jesus. Humanamente olhando, nós tomamos uma decisão. Um cântico muito belo que canta-se aí, esqueci o nome dos cantores, salvo engano, são os irmãos Medrados, né? E eles cantam dizendo que eu escolhi te escolher porque eu fui eleito em ti. Ou seja, o cristão faz escolha, ele participa dessa escolha, mas não porque ele tem o direito e o poder de escolha por si só, mas ele escolhe porque antes ele foi escolhido. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido cada um de vocês, irmãos, para serem participantes da vida eterna. E por isso, no tempo e na hora certa, você teve o seu dilema. Que caminho vou escolher? Certamente o eleito vai ter uma única resposta. A minha escolha vai ser Jesus. A conversão, meus irmãos, ela é uma crise. Toda conversão é uma crise.
É um momento crucial na vida de todo aquele que está entre a vida de Deus e a vida transitória desse mundo. Cristo teve a sua escolha crucial também, não por Ele mesmo, mas por você e por mim. Se você quiser, dê uma olhadinha rápida lá no texto de Coríntios, capítulo 8, versículo 9, da segunda carta. Eu vou ler aqui para você também na versão linguagem de hoje, 2 Coríntios 8, 9. Lá diz assim na versão atualizada: porque conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Na versão linguagem de hoje diz assim: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, Deus eterno, Criador, sustentador de tudo, rodeado de riquezas e glórias. Mas por amor a vocês, Ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos, no meio da pobreza que Ele teve. Marcos 14, verso 36, Jesus ora ao Pai no momento da sua agonia, lá no Getsemane, e Ele fala: Senhor, Tu pode todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém não seja o que eu quero, seja o que Tu queres. E ali naquela hora, a escolha de Jesus não foi por ser liberto, mas foi por fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que Ele morresse por você. Ainda na cruz, sob insultos e torturas, alguém vai dizer para ele: desce da cruz, salva-te. E naquela conjuntura do seu julgamento e cruz, ele fala: olha, se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, Ele mandaria pelo menos 12 legiões de anjos e me libertaria. Só para você ter uma ideia, um anjo só pode subverter o mundo. Você se lembra quantos anjos foram necessários para virar de cabeça para baixo Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e outras cidades ali da periferia? 2 anjos destruíram o mundo daquela época. Um anjo só tem poder para muita coisa. E Jesus fala: se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, Ele poderia me mandar 12 legiões. Sabe quanto tem uma legião? 6.000 soldados romanos. 12 vezes 6.000 o Pai poderia mandar. E que poder teriam esses anjos para me libertar desse momento? Mas Ele se submeteu, morrer em meu lugar, em seu lugar, porque essa era a vontade do Pai. Estar em Cristo, meus irmãos, é ter o valor ou o tesouro eterno. Na primeira vista, quem sabe, a decisão por Jesus pode parecer um tremendo absurdo, pode parecer uma loucura que alguém faça. Perder tudo, perder o emprego, perder isso, a família, os bens, aquilo outro, por causa de uma escolha de um homem que morreu na cruz. Aos olhos desse mundo, cujo interesse é apenas o prazer do momento, uma loucura, mas aquele que escolhe Cristo faz a melhor escolha da vida. Pode ter um prejuízo aparente para ter uma riqueza permanente. Eu quero terminar aqui. Faça como Moisés. Escolha a vida. Escolha o caminho da cruz. Escolha o caminho difícil perto desse mundo que só busca o prazer. Escolha sofrer as vergonhas por causa do Evangelho e receber as honras e a glória na eternidade. Isso o texto mais uma vez no verso 26. Ele considerou os opróbrios de Cristo como riqueza maior do que as riquezas do Egito, porque ele tinha os olhos na recompensa futura, porque ele olhava o galardão lá na frente. Lembra-se da história do fazendeiro que eu contei lá no começo? Vendeu uma propriedade maravilhosa, todos acharam que era a pior coisa que ele tinha feito na vida, depois foram perceber que era a melhor coisa. O investimento dele, embora tenha parecido um desastre, foi a maior riqueza que ele construiu. Jim Elliot foi um missionário, morreu flechado, Alcas, aqui no Equador, por volta de 1950 e alguma coisa, e ele vai dizer o seguinte, que não é tolo aquele que perde aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que pode perder. Não é tolo aquele que perde aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Um joguinho de palavras assim, dá um nó no cérebro às vezes, mas é a realidade.
não é bobo, não é tolo. Aquele que perde os efêmeros da vida, ele não pode curar. Não vai levar nada disso. Não vai ser eterno, não vai ser transitório. Lembra-se lá do texto do Salmo 73, que falamos sobre Asaf? Asaf diz isso: Senhor, os bens deles são para agora, para esse momento, mas eu tenho o Senhor. Que mais tenho eu na terra? Que mais eu preciso, porque eu tenho tudo no céu? É a colocação de Asaf lá no Salmo 73. Então tenha o seu olhar além das coisas visíveis. Tenha o seu olhar em Cristo Jesus, o Salvador. É nele, é no fim da história que mora a verdadeira felicidade. Jesus Cristo. Cada um dos irmãos que aqui estão, certamente já passaram por esse momento crítico, difícil da escolha, decisivo, porém maravilhoso. Se alguém que não tomou essa decisão, é hora de pensar. O melhor que seja a vida aqui, ela vai ser diluída, vai se perder, prejuízo eterno. O pior que seja a vida aqui para um cristão que realmente ame a Cristo, ele pode passar momentos de agruras e dificuldades aqui, mas lá, felicidade eterna. Deus te abençoe.